Olá! Queria começar a nossa conversa com um número que eu li nos materiais e, nossa, tive que reler para ter certeza. Quase 250 milhões de crianças em países de baixa e média renda correm um risco de não atingir seu pleno potencial. Isso é quase metade do total. É um número tão grande que parece abstrato, mas levanta uma questão muito concreta, né? O que nós, como sociedade global, estamos perdendo ao permitir que essa crise silenciosa continue? É uma pergunta assustadora, porque as fontes que a gente tem em mãos sugerem que estamos perdendo de tudo, desde potencial econômico e inovação até estabilidade social e saúde pública. A perda não é só individual para cada uma dessas 250 milhões de crianças. É uma perda coletiva e, como a gente vai ver, multigeracional. Exato. E é por isso que a gente decidiu mergulhar fundo neste tema, o desenvolvimento na primeira infância. Vamos usar um material bem denso para nos guiar. Um relatório da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e um artigo científico da renomada revista The Lancet. Nosso objetivo aqui é desvendar por que esses primeiros anos são tão cruciais, entender a dimensão real do desafio e, mais importante, o que as evidências mostram sobre as soluções. E a ciência por trás disso é o ponto de partida perfeito. É onde a escala do problema começa a fazer sentido. Certo, vamos analisar isso então. A base de tudo, segundo as fontes, é a neurociência. Elas descrevem a arquitetura do cérebro sendo formada nesse período de uma maneira extremamente sensível à influência externa. O que isso significa, assim, na prática? Significa que o cérebro de um bebê não nasce pronto, né? Ele é construído. E as experiências dos primeiros anos são, literalmente, os tijolos e a argamassa dessa construção. Cada interação, cada canção, cada brincadeira, a qualidade da nutrição, tudo isso interage com a genética da criança para, assim, esculpir as conexões neurais. É um processo passivo, sabe? É uma construção ativa e frenética. E essa construção não afeta só a capacidade de aprender a ler e escrever, certo? As fontes falam de um leque muito mais amplo de habilidades. Raciocínio, matemática. O segundo é o social e emocional. A capacidade de ter empatia, de colaborar, de entender os outros. E o terceiro, que talvez seja o mais subestimado, é a autorregulação. A habilidade de controlar impulsos, de manter o foco, de ser persistente diante de um desafio. Essas são as fundações para tudo que vem depois. Então, quando as fontes dizem que essas habilidades são preditivas de sucesso na escola, maiores salários e até menos doenças crônicas, é porque essa base inicial define a trajetória da vida toda. E para conectar isso a um conceito mais amplo, o artigo da The Lancet apresenta uma ideia poderosa: o cuidado nutridor. Isso me pareceu fundamental. Não se trata de uma única coisa, mas da combinação de 5 elementos: boa saúde, nutrição adequada, segurança e proteção, cuidado responsivo dos pais e cuidadores e oportunidades de aprendizado inicial. É a sinergia entre esses 5 fatores que cria o ambiente ideal para o cérebro se desenvolver. Cuidado responsivo. Isso é basicamente a qualidade da interação, a atenção. E isso é o servir e devolver da relação. A criança balbucia, o adulto responde. A criança aponta, o adulto nomeia o objeto. Essa troca constante fortalece as conexões neurais. E o mais fascinante é que as evidências mostram que esse tipo de cuidado pode atuar como um amortecedor contra a adversidade. Um estudo citado mostra que o cuidado nutridor pode atenuar os efeitos negativos de um status socioeconômico baixo no cérebro, protegendo contra a redução do volume de matéria cinzenta em áreas como o hipocampo, que é crucial para a memória. E além da neurociência, há um argumento econômico que me pareceu irrefutável. As fontes citam James Heckman, o economista ganhador do Nobel. A analogia dele é perfeita. Investir na primeira infância é como garantir que a fundação de uma casa seja sólida. É a parte mais importante e proporcionalmente a mais barata de acertar no início. Tentar consertar a fundação depois que as paredes e o teto já estão de pé é infinitamente mais caro e menos eficaz. Exatamente. E o Heckman vai além, né? Ele diz que o retorno sobre esse investimento não é só financeiro,
na forma de impostos de salários mais altos. É um retorno em saúde pública, com menos doenças crônicas. É um retorno em segurança, com taxas de criminalidade mais baixas. O verdadeiro custo, o custo que se torna impagável, é o de não fazer nada. Ok, a ciência é clara, o argumento econômico é forte. Isso me fez pensar, se a base é tão crucial, como estamos construindo essa base em escala global? E foi aí que eu voltei para aquele número do início, os 250 milhões. E ele se tornou ainda mais preocupante. O relatório da ONU fala em mais de 200 milhões, o da Lancet em 249 milhões em 2010. Como se chega a uma estimativa tão massiva? É uma ótima pergunta, porque o número não é aleatório, sabe? Ele é baseado em 2 indicadores de risco muito concretos e mensuráveis globalmente. O nanismo, ou stunting, que é a baixa estatura para a idade, um sinal de desnutrição crônica, e a pobreza extrema. Crianças que vivem sob uma ou ambas essas condições são consideradas em alto risco de não atingirem seu potencial. E embora o número total tenha diminuído um pouco, de 279 milhões em 2004, a prevalência em algumas regiões continua alarmante. Na África subsaariana, por exemplo, chegava a 66% das crianças em 2010. Uma coisa que me chamou a atenção nas fontes foi o conceito de acúmulo de adversidades. Não se trata apenas de um fator de risco, mas da soma deles. É a pobreza, mais a malnutrição, mais a exposição à violência, mais a falta de estímulo. E essa soma tem um nome: estresse tóxico. Não é o estresse normal do dia a dia que pode até ser positivo para o desenvolvimento. O estresse tóxico é uma ativação forte, frequente e prolongada do sistema de resposta ao estresse do corpo, sem o suporte de um adulto para ajudar a criança a lidar com a situação. Fisiologicamente, isso sobrecarrega o sistema da criança. O cortisol, o hormônio do estresse, fica cronicamente elevado, o que pode danificar a arquitetura cerebral em desenvolvimento e enfraquecer o sistema imunológico para o resto da vida. Isso ajuda a entender como as lacunas se formam tão cedo. Há um estudo longitudinal de Bangladesh, citado no artigo, que ilustra isso de forma brutal. É um dos gráficos mais impactantes que eu já vi em um artigo científico. Ele mede o desenvolvimento cognitivo de crianças do quintil mais rico e do mais pobre ao longo do tempo. Aos 7 meses de idade, já existe uma pequena diferença, de 0,2 desvio padrão. Mas aos 63 meses, ou seja, pouco depois dos 5 anos, essa diferença explode para 1,2 desvio padrão. Certo. Mas 1,2 desvio padrão de diferença, o que isso significa no mundo real? Como isso se manifesta em uma sala de aula, por exemplo? É uma diferença gigantesca. É a diferença entre uma criança que entra na escola pronta para aprender, que consegue seguir as instruções da professora, que interage com os colegas, e uma criança que chega com déficit de vocabulário, com dificuldade de concentração, com menor capacidade de regular suas emoções. Antes mesmo de o primeiro sinal tocar, uma criança já está muito atrás da outra. Essa lacuna, que se formou antes dos 5 anos, pode definir toda a trajetória educacional e profissional daquela pessoa. A corrida para ela já começou com uma desvantagem enorme. Ok, o cenário é bastante sombrio, a escala é imensa e as consequências são profundas. Mas o que eu achei interessante é que as fontes não nos deixam apenas com o problema. Elas são muito claras ao afirmar que não estamos no escuro. Existem intervenções comprovadas e com bom custo-benefício. Sim, e a palavra-chave aqui é integradas. Não adianta o setor de saúde fazer a sua parte, com vacinas e acompanhamento do crescimento, se o setor de educação não oferece pré-escola de qualidade e se a proteção social não garante que a família tenha segurança para cuidar da criança. O relatório da ONU é enfático: planejamento familiar, registro de nascimento, programas de nutrição, tudo isso precisa vir junto com o apoio à parentalidade estimulante e responsiva. Não basta garantir a sobrevivência física, né? É preciso nutrir o desenvolvimento como um todo. E os exemplos do retorno desses investimentos são impressionantes. O estudo da Jamaica, para mim, foi um desses momentos uau. Eles fizeram uma intervenção simples, com visitas domiciliares para ensinar mães a brincar e interagir mais com seus filhos, junto com suplementação nutricional. 20 anos depois,
Os participantes que receberam essa intervenção tinham salários 50% mais altos que o grupo de controle. 50%. É um retorno quase inacreditável, que mostra que não estamos falando de um pequeno ajuste, mas de uma mudança completa na trajetória de vida de uma pessoa. E quando se olha em escala, como no cálculo que as fontes apresentam sobre a pré-escola, aumentar a matrícula para 50% nos países de baixa e média renda geraria mais de 33 bilhões de dólares em benefícios. Os números mostram que isso não é um custo, é um dos investimentos mais inteligentes que uma sociedade pode fazer. O que me leva a outra questão crucial levantada pelas fontes: o timing. O momento da intervenção parece ser tudo. Absolutamente. Existem períodos sensíveis para diferentes tipos de desenvolvimento, e as janelas de oportunidade não são eternas. Para a nutrição e seu impacto na cognição, por exemplo, o período mais crítico é antes dos 2 anos de idade. Se uma criança sofre de nanismo nesse período, os danos cognitivos são em grande parte reversíveis. Intervenções nutricionais depois da idade têm um impacto muito menor. O estudo com os órfãos na Romênia, que é um caso extremo de privação, também ilustra isso de forma trágica. Sim. Crianças que foram retiradas de orfanatos institucionais e colocadas em lares adotivos de alta qualidade antes dos 24 a 26 meses de idade tiveram resultados de QI, resposta ao estresse e linguagem muito melhores do que aquelas que foram transferidas mais tarde. Aos 8 anos, o cérebro das crianças que foram adotadas mais tarde ainda mostrava uma atividade elétrica significativamente menor. A janela para a recuperação de uma privação tão severa havia em grande parte se fechado. Então, a ideia dos primeiros 1000 dias, da concepção aos 2 anos, é realmente crítica, especialmente para a nutrição. Mas para outros fatores, como os efeitos da pobreza, o período sensível é um pouco diferente. Exato. Os déficits cognitivos associados à pobreza já são visíveis no primeiro ano de vida, mas eles continuam a se agravar durante toda a primeira infância, como a gente viu no estudo de Bangladesh. Isso significa que, enquanto a janela para a nutrição é mais apertada, o apoio para mitigar os efeitos da pobreza precisa ser contínuo ao longo dos primeiros anos. Não existe uma solução única para todos os desafios. Certo. Então, se temos a ciência, temos a prova do retorno sobre o investimento, sabemos quais intervenções funcionam e entendemos a urgência do tempo. A pergunta que não quer calar é: por que isso ainda não foi resolvido? Por que ainda temos 250 milhões de crianças em risco? Parece um contrassenso. E aí que a análise da The Lancet sobre o cenário das políticas públicas se torna tão reveladora. Eles identificam 2 grandes obstáculos: o enquadramento, ou framing, e a governança. O enquadramento é a falta de uma visão unificada. O Ministério da Saúde vê a criança como um paciente, o da educação a ver como um futuro aluno e o da proteção social a ver como um beneficiário. Cada um enxerga uma peça do quebra-cabeça, mas ninguém está olhando para a criança inteira. E a governança é a consequência disso, imagino. A responsabilidade fica pulverizada, precisamente. A responsabilidade é fragmentada entre diferentes ministérios. E, muitas vezes, não há um órgão central com orçamento e poder político para coordenar as ações. É como tentar construir um carro onde o setor de saúde cuida dos pneus, o de educação cuida do motor e o de proteção social cuida do chassi. Mas eles nunca se reúnem na mesma garagem. Cada parte pode até ser boa isoladamente, mas você nunca terá um veículo funcional. O que cria uma lacuna gigantesca entre o que está no papel e o que acontece na prática. Os dados da iniciativa Saber, do Banco Mundial, que são citados, confirmam isso. Muitos países têm políticas nacionais para a primeira infância, mas elas não têm uma âncora institucional forte. Não têm diretrizes claras para os serviços integrados. A política existe, mas não chega de forma coerente à família. E para piorar, mesmo onde os serviços existem, há um problema gravíssimo de equidade. As fontes mostram dados da pesquisa Mix que são um choque no estômago. A matrícula na pré-escola, por exemplo, é de 47,3% para as crianças do quintil mais rico, mas de apenas 19,7% para as do mais pobre. Acesso a livros em casa, a mesma disparidade.
Os programas muitas vezes acabam não alcançando justamente as crianças que mais se beneficiariam deles. Ou seja, não apenas os sistemas são fragmentados, mas os pedaços que funcionam atendem desproporcionalmente às crianças que, francamente, talvez precisassem menos desse apoio. É um problema de direcionamento reverso. A oportunidade não está sendo distribuída de forma equitativa, o que só aumenta a lacuna que já vimos começar a se formar nos primeiros meses de vida. Fazendo uma síntese da nossa conversa, então, nós vimos a ciência profunda por trás da formação do cérebro, a escala global alarmante do problema, as soluções baseadas em evidências que já existem e, por fim, essa enorme barreira de governança e equidade que impede o progresso. E a mensagem central que emerge de todo esse material é que as crianças não podem ser apenas um item na agenda do desenvolvimento. Elas precisam ser o centro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Não como um objetivo isolado, mas como um fio condutor que atravessa todos eles: pobreza, saúde, educação, igualdade. O relatório da ONU faz uma recomendação crucial: desagregar todos os indicadores dos ODS por faixa etária. Se não fizermos isso, o progresso ou a falta dele para as crianças pequenas permanecerá invisível nos grandes números nacionais. É aquela máxima, né? Se você não os conta, eles não contam. Isso me leva a uma reflexão final, algo que as fontes mencionam e que realmente amplia a perspectiva. Elas falam dos efeitos multigeracionais. Um estudo na Guatemala, que é fascinante, descobriu que a suplementação nutricional oferecida a meninas na infância não só melhorou a vida delas, como também influenciou positivamente o peso e o crescimento de seus próprios filhos, anos mais tarde. Isso muda tudo. Não estamos falando apenas sobre o futuro de uma criança, estamos falando sobre quebrar ciclos intergeracionais de pobreza e desigualdade. O investimento feito em uma menina hoje ecoa na saúde e no potencial da próxima geração. A reflexão que fica, então, é: como seriam nossas sociedades se realmente levássemos a sério o investimento na fundação? Não apenas pensando na próxima geração, mas sabendo que os benefícios se estenderão como juros compostos para a geração seguinte a ela. Aquele número inicial de 250 milhões não representa apenas 250 milhões de futuros em risco, representa o futuro dos filhos e dos netos deles. A verdadeira pergunta que as fontes nos deixam é: que tipo de ancestrais nós queremos ser?